paz do Senhor, pessoal, aqui é o Gabriel. Eu quero continuar a nossa série, então, falando sobre cada um dos personagens bíblicos, extraindo 4 lições que nós podemos aprender com cada um, desde Gênesis até Apocalipse. Nesse episódio especial, quero falar sobre Eva, a primeira mulher. Então já se inscreva no canal, deixa seu gostei, tá? Que vai me ajudar muito. Se inscreve no canal e deixa aí o seu gostei. Quem foi Eva? Eu quero começar falando sobre o significado do nome Eva. Eva foi nomeada pelo próprio Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Adão deu esse nome a Eva depois da queda. Eva significa cheia de vida, ou a que dá vida. É curioso esse fato bíblico, porque Eva ela só é nomeada depois da queda. Porque antes da queda, a ideia era que o homem vivesse em unidade com a sua mulher. Mas a queda, ela causou uma ruptura, ela causou a morte. Quando o homem e a mulher comeram do fruto que Deus disse para não comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso causou uma ruptura de relacionamento. 2 coisas aconteceram ali, a impiedade e a perversão. O que é isso? Impiedade é a rebelião contra Deus, e perversão é a rebelião contra o seu próximo. Há 3 tipos de morte que a Bíblia menciona. Deus disse, não coma desse fruto, porque o dia que comerdes, certamente morrereis. Na Bíblia existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Em outro vídeo eu falo especificamente assim sobre esses 3 tipos de morte, mas ali no jardim causou a morte então física e a morte espiritual. Não significa que eles morreram logo após comerem o fruto, eles iriam morrer depois. E a morte espiritual, ela significa a separação do homem com Deus. Morte, ela significa, a palavra morte significa separação. Então causou essa ruptura. O homem que antes vivia em plena comunhão com Deus e com o seu próximo, ou seja, com a sua esposa no casamento, agora causou essa ruptura. Eles viram que estavam nus, e sentiram vergonha um do outro. A primeira lição que eu quero extrair aos jovens da vida de Eva é o próprio Deus que falou. Gênesis 2:18, Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. E é interessante esse versículo porque em toda a criação Deus diz que tudo era bom. A única vez que Deus diz não é bom é nesse versículo. Não é bom que o homem esteja só. Porque o homem foi criado para ter relacionamento. Eclesiastes 4:12 fala sobre o cordão de 3 dobras. Ali não está falando especificamente do casamento, mas de relacionamentos, que a união, no caso, ela faz a força. Ali Salomão escreve se é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair haverá o outro que o levantará. Ou seja, então essa ideia de união para crescimento, um do outro. Provérbios também, capítulo 13, versículo 20 diz: ande com os sábios e serás cada vez mais sábio. Então não é bom que o homem esteja só. O homem não foi feito para ficar isolado, para ficar no seu canto escondido, não. Nós fomos feitos para ajudar uns aos outros, para crescermos juntos. A ideia de união, ela vem da Bíblia, tanto que o Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso, ao qual desce sobre a barba de Arão. Então essa ideia de união, ela vem de Deus, de relacionamento, de conexão do homem com o seu próximo. Então essa é a primeira lição que eu quero deixar aos jovens aqui. Seja relacional. O nosso Deus, ele é um Deus relacional. Você não pode conhecer Deus só de ouvir falar, mas de viver relacionamento com Ele. Se você não conhece a Deus, se você nunca buscou a Deus, eu te convido a buscar ao Senhor a partir de hoje. Peça em oração, entra no teu quarto, fecha a porta, ora com teu pai que está em secreto, diga a Ele: Senhor, eu quero te conhecer. Oséias tem um trecho que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse conhecer é de relacionamento, é de união, ou seja, busque ao Senhor e Ele se revelará a você. Se você ainda não tem essa prática, comece a ter essa prática e peça: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter mais sede de ti, quero me aproximar de ti. Tenha certeza que o Senhor vai se aproximar de ti se o teu pedido for de todo o coração. E também com o seu próximo, Procure ajudar mais pessoas, procure honrar teu pai e tua mãe, procura fazer o bem a quem até te faz mal, porque esse é o Evangelho. Jesus disse em Mateus, no Sermão da Montanha,
Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Porque essa é a vontade de Deus, porque o Pai ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ele faz descer a chuva sobre justos e sobre injustos. Então nós precisamos fazer a diferença, sermos sal da terra e luz do mundo. A segunda lição que nós podemos extrair para os jovens da vida de Eva é: não acrescente e nem diminua nada daquilo que Deus falou. Em Gênesis 3, ali no relato da queda, Satanás começa com uma conversinha fiada. Ele começa dizendo assim: o que o Senhor falou mesmo? Ele disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Ou seja, ele vem se fazendo de desentendido, questionando aquilo que Deus falou, aumentando as coisas, e exagerando. E ele vem como aquela conversa suave, meiga, como quem não quer nada. Então cuidado com essas vozes. Cuidado com essas vozes na tua cabeça que questionam a palavra de Deus. Quando a ordem de Deus é clara, objetiva, obedeça. Não questione, permaneça obedecendo. Satanás ele chegou com uma conversa e Eva foi na dele. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, está escrito ali sobre demônios que eles agem no campo da doutrina para distorcer o evangelho, distorcer a palavra de Deus. E nós vemos aí na internet quanta heresia, quanta bobagem, quanta coisa errada, quanta distorção da palavra de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, não acrescentar, nem diminuir nada a respeito daquilo que Deus já falou e nós já entendemos qual é a ordem direta. Uma grande heresia que tem surgido hoje em nossos dias é a questão de separar reino de salvação. Isso é uma grande heresia. Outra hora eu gravo um vídeo falando sobre essa heresia de diferenciar reino de salvação. Não tem nada a ver. Jesus disse em João capítulo 3 para Nicodemos que se nós não nascermos de novo, não podemos ver nem entrar no reino de Deus. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Na tua vida, ame a palavra de Deus. Há um trecho em Colossenses que Paulo disse: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Ou seja, a palavra no teu coração é o que deve te nortear. Ame a palavra de Deus e não acrescente nem diminua nada, e ensine mais pessoas a conhecerem a palavra e amarem a palavra de Deus. Então fica esse segundo ensinamento. Terceiro ensinamento sobre a vida de Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Cuidado com os teus olhos. Quando é que começou a queda? Quando nós observamos isso no texto bíblico, quando ela olhou para a árvore. Então nós devemos tomar cuidado com os nossos olhos. Jesus disse: os olhos são a janela da alma, são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz, mas se a luz que há em ti são trevas, que densas trevas elas são. A ideia que eu quero te passar aqui através desse vídeo é: não namore a tentação. Há uma frase que diz assim: eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem na minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam um ninho na minha cabeça. Qual que é a ideia? Nós vivemos rodeados de tentação o tempo inteiro. Nós devemos cuidar os nossos olhos o tempo inteiro. Nós não podemos impedir as pessoas de circularem à nossa volta, mas nós podemos dizer não à tentação. Então, cuidado com os teus olhos. Talvez o primeiro olhar você não consiga evitar, mas evite o segundo olhar. Se mantenha fiel através de teus olhos, porque é nos olhos que as pessoas muitas vezes pecam. É pelos olhos que vem a inveja. Quando você vê a grama do teu vizinho e sente inveja no teu coração porque acha que a grama dele é sempre mais verde, aquele ditado popular. Então quando você inveja alguma coisa, inveja um casamento, inveja uma família, inveja algo de alguém, a conta bancária de alguém, inveja a prosperidade de alguém e tantos outros pecados que vêm através do olhar, da pornografia, da prostituição, lascívia e tantos outros pecados. Então vigie com os olhos. Essa é a terceira lição. Não namore a tentação. Porque a cobiça que há no coração do homem, ela é um saco furado. Se você namorar a tentação, tenha certeza que a cobiça não vai ter fim. Você vai estar sempre buscando mais e mais se satisfazer a tua carne. Mas há uma repreensão e uma orientação em Gálatas capítulo 5, quando Paulo diz: andai em espírito, letra maiúscula, e não cumprireis a concupiscência da carne. Qual que é a forma de não namorar a tentação? É andando em espírito, no Espírito Santo do Senhor diariamente. Quarta e última lição desse vídeo sobre a vida de Eva:
que por mais que ela tenha errado, por mais que ela tenha falhado, Deus sempre tem a última palavra, e a graça e a restauração fazem parte dessa história. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a gente tem o proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? É a primeira menção do evangelho na Bíblia, quando o próprio Deus diz assim para a serpente: visto que você enganou a mulher, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente dela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus estava querendo dizer sobre ferir o calcanhar? Uma vitória momentânea. Mas ferir a cabeça, Deus estava falando ali, este te ferirá a cabeça, ou seja, uma vitória definitiva e eterna sobre a cabeça da serpente. Então Eva errou, Eva pecou, mas a restauração e a graça de Deus falou mais forte nessa história. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas tenha certeza que na tua vida a última palavra ela vai vir de Deus. Descansa o teu coração no Senhor. Há um salmo que diz assim, 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O primeiro passo, que é o mais difícil, que é o de entregar o caminho ao Senhor, porque está dizendo assim, olha, não confie no teu próprio caminho, não te estribes no teu próprio entendimento, entrega o teu caminho ao Senhor, confia que Ele fará e o mais Ele fará pela tua vida. Então, graça e restauração. Talvez a tua vida tenha sido um fracasso até aqui, talvez você tenha se sentido mal, um derrotado, tantos sonhos, tantos projetos que talvez não deram certo na sua vida, mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer, que a última palavra ela vem do céu. Então descansa o teu coração no Senhor, porque aqui nessa história, a história não terminou mal. Satanás deve ter pensado, enganei, acabei com tudo. Não, Deus já tinha um plano. Então quando as coisas dão errado na nossa vida, Deus já tem um plano e está um passo à frente, mas basta você confiar no Senhor e deixar Ele agir na sua vida. Então se inscreva no canal, meus irmãos, deixa seu gostei, que vai me ajudar muito a divulgar a palavra de Deus, e continuaremos com essas lições preciosas da palavra do Senhor que servem para a nossa edificação. Quanta bobagem tem na internet, né? Que as pessoas postam todo dia tanta bobagem. Então você vai estar me ajudando aí, se inscrevendo no canal, a continuar semeando a palavra aqui na internet, tá bom? Deus abençoe a todos, até a próxima aí, se Deus quiser.